Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga prevencionista. Estamos aqui no, acho que é sétimo episódio? Não, sétimo não, é o oitavo. Mas só pra gente não perder o costume de se perder. E hoje estamos aqui, né, com nada mais, nada menos do que Renata Assad ou Assad? Assad. Assad, né? Se a gente não sabe, a gente pergunta antes, pra não cometer nenhum tipo de problema, né? E a nossa intenção hoje, né, é bater um papo sobre a integração entre os processos de qualidade, e de segurança do trabalho, e não porque meio ambiente, né? E na verdade, a gente vai falar bastante em outros episódios aqui também desse assunto, né? Porque se o nosso objetivo é realmente ter uma visão 360 de maneira geral da profissão, o pessoal de segurança ele precisa realmente começar a entender que ficar, né, só na caixinha não resolve o problema. E eu até brinquei hoje, eu estava passando no corredor lá da empresa lá, e eu vi um rapaz falando: "Não, tem que sair da caixa". Aí eu falei pra ele: "Ó, mas antes de pensar em sair da caixa, você precisa conhecer a caixa". É, Sim. as pessoas às vezes falam muito: "Não, que você tem que sair da caixa, você tem que sair da caixa, você tem que sair da caixa", mas a galera não conhece nem a caixa. Não sabe o que que tem na caixa, o que que ela pode tirar da caixa, o que que, né. Enfim, mas a gente não tá aqui pra ficar ouvindo eu falar, né, a gente tá aqui pra ouvir a Renata falar. E antes disso, a gente não pode esquecer, né, que a gente lembrou, né, meu amigo David, no último episódio, que eu nunca, desde que eu comecei a gravar, eu nunca pedi ninguém pra curtir, compartilhar. É aquele bordão oficial que todo mundo que tem um canal no YouTube grava, fala. Eu nunca fiz isso. Lembrei no episódio passado e vamos fazer agora. Então, já que você tá aqui de novo, né? E eu nunca te pedi nada, fica pela primeira vez esse pedido. E agradecer os nossos parceiros, né? O pessoal da Kadesh, o pessoal da ID Safety, o pessoal da Uniscientific, da Ciclope by Airplan, da Biságio Engenharia. Inclusive, o Paulo Biságio esteve aqui, né, há 2 episódios atrás. Então, sugiro que você dê um pulo lá para dar uma olhada também. Pessoal do Consulta CA, do OnSafety, da RS Data e da Associação de Engenharia de Segurança do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, da Prevenire, Centro de Educação Profissional, da Instruterm, da Faster e do blog Victor Costa, né? Eu acho que é o último, né? Fechou. Então, devidamente agradecidos, né? Renata, vamos começar se apresentando para o pessoal, falando um pouco quem é você, né? A sua jornada em relação à qualidade, à segurança, como é que tudo começou, como é que as coisas se desenrolaram, para compartilhar com a gente, para a gente começar a mexer a nossa massa. Então, qualidade começou quando eu ainda atuava no segmento de obras públicas, na realidade. De formação, eu sou arquiteta, depois fiz engenharia de segurança do trabalho. Antes de fazer engenharia de segurança do trabalho, fui gestora de segurança do trabalho. As coisas aconteceram simultaneamente, mas na época que eu trabalhava em obras públicas, por conta realmente do processo de Minha Casa Minha Vida, que antigamente era mais a nível de licitação pública, então eu comecei lá na parte de PBQ-PH, depois vim para o ramo imobiliário, e aí foi me aprofundando cada vez mais na parte de qualidade. A qualidade acabou vindo, na sequência veio a segurança do trabalho, a saúde ocupacional, o meio ambiente e o preventivo trabalhista. Né. E aí a gente vai, tendo uma jornada. Hoje a minha jornada na parte de sistema de gestão tá aí com pelo menos uns 20 anos já, né, atuando, de fato, Uhum. nessa parte e cada vez mais, engajada. É algo que hoje, como empresária,
Se você não olha para a gestão, se você não olha para o sistema, você não tem nada, né. E não tem como hoje você falar de gestão, de processos, se você não olhar o todo. Sim, Como você falou, o 360. Hoje você não fala só da qualidade, né, hoje você não fala mais só da segurança, nem só do meio ambiente, você tem que falar de tudo. Então com o tempo eu fui estudando, fui me aprimorando e continuo estudando e aprimorando, que a gente nunca para na vida. sim. E é isso, então assim, a gente aos pouquinhos tem aprimorado bastante. Hoje atuando mais na consultoria, né, eh, no mapeamento de processos, na implantação de sistema de gestão, na reestruturação e até mesmo nas parte de auditorias. Então assim, é uma caminhadinha boa aí. Sim, Já deu para viver viver, experienciar todos os altos e baixos mercado. desse mercado. É interessante você falar de continuar estudando, né, porque, né, quem já assistiu os outros episódios, a gente bate muito nessa questão de estar o tempo todo aprendendo, né, e muitos profissionais, muitas das vezes, delegam essa responsabilidade, às vezes, à empresa. "Ah, mas a empresa não me paga um curso, a empresa isso, a empresa aquilo". Não, a responsabilidade de evoluir e crescer é sua, Isso, né. E como você falou em relação à questão da qualidade, como as coisas foram acontecendo para você, né, para as coisas acontecer para você, você precisa estar preparado também, né, preparado. ou, ter disposição e se preparar pelo caminho, né. Então, como você falou, primeiro chegou a questão da Da segurança, né, para depois você fez a engenharia de segurança, certo? E isso aconteceu comigo também, né, me chamaram para tocar qualidade e eu nunca tinha metido a mão em qualidade, e: "Ah, você pode cuidar da". Eu fui para uma entrevista para ser engenheiro de segurança da empresa. "Ah, você pode ficar responsável pela qualidade?". Eu olhei para a cara do cara e falei: "Posso. Não é minha expertise, mas dou meu jeito". isso aí. Eu digo sempre que, assim, o quanto você está aberto para as oportunidades, porque às vezes as pessoas falam assim: "Eu não tenho oportunidade, o mercado está difícil". Está difícil o quanto? E o que que você entende por esse ser difícil? Não é fácil. Eh, eu entrei numa empresa, quando a gente se conheceu, Sim, num tempo atrás, eu entrei numa construtora sendo uma analista júnior. sim, E saí como uma gestora de QSMS. Eh, e aí você pega foram 11 anos de uma jornada dentro de uma única empresa que transformou o sistema de gestão daquela empresa, e aí você fala assim: "Mas como?". O quanto eu estava disposta àquilo. sim. Porque tinham todos os seus percalços. É como qualquer outro lugar, qualquer outro segmento, qualquer outra empresa. E estudar, faz parte, né, nenhum profissional não adianta você dizer assim: "Ah, eu fiz um curso ali, peguei o meu certificado, tô pronta". Não, agora tem que colocar a mão na massa, tem que ir para o jogo, tem que entrar em campo, Sim. tem que cair, levantar, sabe, igual a mãe da gente diz assim: "Caiu, levanta, passa a mão, tira a poeira, né, do joelho e fica de Levanta, pé". sacode a cabeça e dá a volta por cima. É isso, tem que ser por assim, não dá pra gente ficar chorando pelo leite Sim. derramado, né. É interessante você comentar isso, até porque eu também estava conversando hoje com uma amiga minha, e não sei, pode contar piada no podcast? Pode, né? Você falando dessa questão de oportunidade, tem uma, não sei se é uma piada, mas é uma história que o rapaz tá numa enchente, não sei se você conhece essa, o rapaz tá numa enchente, né, água subindo, e ele falou: "Não, Deus vai me tirar daqui", Hum, né, e vem um barco, aí o cara: "Ô, entra aí", aí o cara: "Não, Deus vai me tirar daqui". Aí, pô, vem outro barco e nada, vem um helicóptero, o cara: "Não, Deus", aí o cara morre. Aí ele chega lá em cima e fala: "Ô Deus, pô, tu deixou eu morrer?". Eu falei: "Não, eu te mandei 2 barcos, um helicóptero". Entendeu? Então, muitas das vezes as pessoas estão cegas buscando alguma coisa e a oportunidade passa. passa, né? E até a oportunidade passar, né? Só abrir um parênteses aqui, como eu conheci a Renata, né? Eu estava trabalhando como técnico de segurança numa empresa, em paralelo eu abri um CNPJ, Foi. é, e atuava como técnico de segurança numa empresa e fazia uns treinamentos e tal, e apareceu uma demanda na época na empresa que a Renata trabalhava, a gente prestou um serviço
para eles e ali eu conheci a Renata, a gente trocou algumas ideias, conversou, ela tinha uma necessidade específica, e um trabalho que era para demorar 3 meses, foram-se quase 2 anos, né, a gente trabalhando junto e, saindo dali, né, eu fui trabalhar em Curitiba e fui me inteirar mais da questão de qualidade e realmente me abriu a cabeça, me abriu os olhos para outra coisa, para algumas formas que eu não penso, né. Hoje eu até, converso, né, e eu acho que na verdade foi você que me falou a primeira vez, que não eram para ter, procedimentos de segurança, e Isso, sim a gente incluir as atividades de segurança dentro dos procedimentos executivos, né. justamente. E isso faz todo sentido, porque quando você vai treinar o trabalhador, ele não quer saber de segurança. Não, Ele quer saber de produzir. Então você não tem que ensinar ele a produzir e ter segurança, você tem que ensinar ele a produzir com com segurança. segurança. E isso é importante, porque você vê, né, quando a gente se conheceu e ficou nessa parceria nessa empresa, a empresa estava passando por um processo de certificação. Sim, Naquela ocasião era OSAS, né, nem era 45, era OSAS. E isso muito por quê? Porque quando eu assumi a área da segurança do trabalho, e a saúde ocupacional, era não não tinha nada estruturado, sim, era meio caótico. E aí eu virei para o diretor, né, dessa empresa e falei assim: "Bem, eu assumo, mas a gente vai botar isso num padrão. Então a gente vai certificar a empresa e vamos organizar isso tudo aqui". E foi esse desafio, um desafio que a gente cresceu muito, porque, na realidade, na hora que começamos a desenhar, mapear os processos, "Ah, vamos criar os processos da segurança". Falei: "Não, gente, olha só, já existem os processos. sim, Vamos ver o que precisa incluir dentro dos processos, sim. fortalecer os processos". Então, um exemplo simples que até a data de hoje, Vitor, semana passada mesmo eu estava falando com um cliente, que é assim, eu falei: "Gente, vocês não têm que criar um procedimento para gerenciar EPI". EPI é o quê? É um insumo dentro de um canteiro de obras, né. Isso já está lá dentro do almoxarifado, por que que vocês têm que criar? Vocês têm que treinar o almoxarife, preparar o almoxarife para que ele faça essa atividade, né. E isso por quê? Porque nessa empresa que eu estou prestando serviço lá, a consultoria, quan cada canteiro que eu fui, o a parte de EPI, o almoxarifado de EPI ficava com a mão do técnico de segurança. Eu falei assim: "Vem cá, você formou para gerenciar o almoxarifado de EPI ou para cuidar do canteiro, preparar a documentação que precisa ser preparada, verificar as coisas?". Eu falei assim: "Gente, a função de receber, armazenar e distribuir é do almoxarife, isso tem que estar dentro do Sim. processo do almoxarifado". Então são coisas simples, assim, no dia a dia que a gente encontra pelo caminho. E aí a gente fala assim: eu tenho que trabalhar naquilo que eu realmente tenho que trabalhar. O meu papel, vamos supor, como a gente falando de segurança do trabalho, não é, receber e distribuir EPI. É dizer qual EPI deve ser utilizado, checar a qualidade daquele EPI, verificar o CA do EPI, mas o papel mesmo de chegar, receber, armazenar, não sei o que, está lá com o almoxarife. E assim são com todos os outros processos. Então você não tem que sair duplicando, triplicando os seus documentos. Sim, Você tem que simplesmente enxertar aquela informação dentro sim, do processo. Por exemplo, hoje a gente fala quando a gente fala na ocasião, a gente fez junto muito a gente pegou o quê? Os processos, as instruções de trabalho, né, os processos de execução de serviço, e dentro deles a gente descreveu o que precisava para a segurança do trabalho, porque, bom, não importa se eu vou fazer uma alvenaria, o que é pré-requisito para eu fazer a alvenaria? Tem lá uma série de pré-requisitos pra até que eu vá executar a alvenaria, e depois ainda tem o requisito também da segurança. Então isso é importante a gente entender muito. E hoje eu vejo muito, eu sinto muito essa e tento levar muito isso nas consultorias, sabe. Gente, a gente tem que trabalhar integrado, mesmo que a sua empresa esteja certificada só na 9001 ou nas empresas construtoras, a grande maioria às vezes está só no PBQP-H.
Não importa, os seus processos têm que falar de meio ambiente, os seus processos têm que falar da segurança do trabalho. E de outras coisas, de outros processos também que fazem parte, Sim. né. Então eu costumo dizer até explicando, assim, mais ou menos para as pessoas, eu falo assim: "Gente, ó, pensa o seguinte, eh, qualidade, então, né, que hoje antigamente a gente falava na 9001, Vitor, era qualidade, né, e qualidade estava muito ligada ao produto, Sim. a qualidade do produto final. Hoje a gente fala em sistema de gestão. Quando você fala em sistema, já é um contexto, né, Sim. já engloba muita coisa. E aí eu sempre digo: "Gente, a coluna vertebral está aqui. Uhum. A gente tem os outros sistemas que são as nossas, como se fossem as nossas costelas. Qual o papel da costela? Preservar todos os órgãos. Os órgãos são quem? São os clientes, são os colaboradores, a imagem da empresa, é uma série de coisas que a gente está protegendo, trabalhando para guardar. Então eu falo assim, tem que estar, mas está tudo atrelado Sim. à coluna, né? Então eu sempre passo isso muito nas consultorias, até para os técnicos de segurança do trabalho, eh, mesmo às vezes eu sendo contratada somente para falar da qualidade de trabalho. E é importante você falar da questão da qualidade como espinha dorsal, porque assim, vários processos que eu já tive a oportunidade de pegar, que a falta de requisitos básicos de qualidade, junto principalmente do RH, né, impactam diretamente a segurança. O pessoal acha que quem tem que escrever a descrição de cargo para botar na ordem de serviço, para colocar no PGR ou nos laudos, é o pessoal de segurança. Não, a Não gente tem é? que pegar essa informação. E quando você pensa no processo, você tem lá né, as competências mínimas, qual é o curso, o que que pode, o que que não pode, né. Eu brinquei durante um tempo, alguns cursos que eu fazia com alguns técnicos, que eu falei: "Bicho, aplica o sistema da 9001 na tua rotina. Pega a 9001 e: "Ah, mas a empresa não tem". Problema da empresa, se ela não quer, é um problema dela, mas não quer dizer que você, né, às vezes as pessoas, elas ficam muito focadas, no produto final, né, e esquecem dos benefícios do processo, Dos benefícios. né. Então vou pegar até o que eu estava conversando hoje com o meu personal, né. Chique isso, né, falar que tem um Chique, personal. né, tá muito elegante. Não, é porque se não tiver, eu não vou pra academia. Eu falei: "Bicho, eu não tô fazendo isso aqui pra emagrecer, eu tô fazendo isso aqui pra eu ter uma velhice, né, melhor, Longínqua, né. longeva, né". Então, eh, só que eu tenho que sofrer pelo processo, não tem jeito. E o mesmo processo, quando você implantar um sistema de gestão, você vai começar a enxergar as coisas, ver os processos de uma maneira diferente, né. E eu acho que faz completo sentido essa analogia que você fala em relação à qualidade ser espinha dorsal, porque realmente, a questão de gestão de treinamento, a questão de competências, não sei, vai me lembrando de outras coisas aí. Treinamento, competência, aquisição, porque muitas das vezes você vai, por exemplo, se vo área de suprimentos, né, a gente fala em suprimentos, assim, pensa que é assim: "Ah, eu preciso só alugar uma máquina, um equipamento. Ah, eu preciso de uma retro". Tá, mas o que que vem no pacote da retro? Aí quando chega no canteiro, mas a retro precisa vir um operador, o operador precisa ter isso, precisa ter esse documento, ter manutenção, plano de não sei, e aí fica aquela loucura. Isso tem que estar lá no escopo da contratação. Então, quando você tem que ter interação até com a área de suprimentos, com o Sim, comprador. E você tem que chegar para ele: "Ó, se você for comprar ou alugar, tem que ter esses requisitos aqui, tem que atender isso aqui". sim, Então, assim, não tem como fugir, não tem como fugir. Se eu vou comprar, alugar um equipamento, se eu até mesmo, né, Vitor, quando a gente às vezes fala assim: "Ah, eu vou contratar um serviço, uma empresa para fazer, uma empreiteira lá para fazer impermeabilização". Mas cadê a segurança dentro da impermeabilização? Então, assim, tá lá também o processo. Então, assim, não tem como a gente fugir. foi interessante você falar que uns dias desses, um colega não, um engenheiro de um projeto que eu estava tocando, ele falou: "Não, Vitor, a gente está contratando aqui uma empresa especializada para fazer um serviço na cadeirinha". Eu falei: "É? Hum, Especializado? Tá bom. Ele tem isso? Isso, isso, isso? Ah, não sei". Eu falei: "Então
Vamos levantar? Aí fui levantar, o cara não tinha nada, né, absolutamente nada. Não tinha NR35, não tinha ASO, não tinha nada. E eu falei: Vitor", eu falei assim: "Ó, eu não tô falando que você não pode fazer o serviço. A responsabilidade é sua. Agora, eu não botaria um cara para fazer um serviço delicado desse, em altura, que é um dos riscos que mais mata na construção civil, né, pra fazer isso sem nada. Agora, se você quiser fazer, é um risco seu". Ele: Sim. "Não, não sei o quê, babá", e liguei para o chefe dele, conversei com a ele: "Não, Vitor, a gente concorda com você, blá-blá-blá". E é isso, entendeu? Não tem muito o que enrolar. Agora, se tivesse um processo, não, para contratar, tá, a pessoa tem que ter os requisitos, não sei o quê. E Renata, aí eu queria uma se você concorda comigo não, como você vem antes fora da área da segurança, eu percebo que a grande maioria dos profissionais, tá, e se você não tiver incluso nessa, não precisa se doer, eles querem que as pessoas enxerguem a segurança da forma com que ela enxerga, Uhum. e não vai enxergar, Não, porque se ela enxergasse do jeito que a gente enxerga, não precisava da gente. com certeza. É, então a gente tem que e muitas das vezes eu vejo a galera ficar chateada, magoada, para não falar outras coisas, né, "Ah, mas o fulano não sabe, o fulano não viu, o fulano não percebe, o fulano", não Não, percebe, não vê, não enxerga. não. E aí, às vezes, fica assim: "Ai, mas porque o engenheiro não toma, não tá vendo o cara que tá lá, na altura, assim, o cinto tá atrelado?". Não, o engenheiro não tá, o engenheiro tá preocupado com o planejamento, com o custo, com não sei o quê. Para isso tem o técnico, para isso também você tem que, inclusive, como técnico, chamar e ser parceiro dos mestres, dos encarregados. E isso, gente, não é só dentro de um canteiro de obras, isso é na indústria, isso é em qualquer dentro de um hospital, dentro não sei o quê. Você tem que gerar parcerias, porque a Sim, segurança, qualidade, meio ambiente, é responsabilidade de to todos. Uma das coisas que eu fiz quando eu estive, né, como gestora da segurança do trabalho, uma das primeiras coisas que eu fiz era que todo técnico de segurança do trabalho que estava no campo ficava atrelado ao engenheiro de segurança do trabalho. E aí eu virei e falei assim: "Bem, na minha gestão não vai ter mais técnico nenhum atrelado ao engenheiro de segurança do trabalho. Os técnicos estão cada um dentro de um canteiro de obras. sim, são Eles atrelados a são atrelados ao organograma, daquele canteiro de obras. Então ele faz parte lá. O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai fazer uma parceria. Na hora de contratar, de selecionar, como eu tenho um filho maior e tal, eu vou fazer isso. Vou treinar, vou fazer tudo. Mas, até mesmo na hora da gente decidir se vai mandar embora ou não, eu vou sentar. O engenheiro pode até falar para assim: Renata, sim, estou tendo problema e tal, vamos tirar o técnico ou vamos substituir, enfim. A gente vai fazer isso junto. E aí a gente fez isso. Por quê, Vitor? Porque uma das coisas que eu mais escutava era assim, quando dava algum problema na segurança, vamos dizer, para o engenheiro virar para o engenheiro de segurança: tá vendo? São os seus técnicos. Tá vendo? A segurança é responsa não, a segurança não é responsabilidade somente do técnico de segurança, nem do engenheiro de segurança. Assim como a qualidade não é responsável só do gestor de qualidade ou do analista de qualidade que está lá no escritório. É responsável da pessoa que cuida de meio ambiente ou qualquer outro processo da empresa. A responsabilidade é do todo. Por isso existem processos. E os processos precisam ser estabelecidos com definindo as responsabilidades e autoridades. Muitas das vezes a gente chega, tem processos estabelecidos, mas que estão muito genéricos. Não sim, dá, não dá nome, né? Assim, ó, fulano, você tem essa responsabilidade, agora você tem essa responsabilidade e autoridade para isso. Não tem. Então, estão os processos muito genéricos e aí fica aquela coisa assim: "Não, vamos botar mais genérico, porque quando chegar na hora da auditoria, o auditor não vai perceber ou não vai ter problema". Gente, isso é um engano, isso é bobagem, porque o auditor, ele tem feeling, ele tem sim, expertise, ele vai fazer perguntas. E aí fica a dica, né, Vitor, tudo na vida é saber perguntar. sim.
né. Então, assim, o porquê das coisas. Eu sempre falo: "Gente, a gente tem milhões de ferramentas, você, eh, de análise para você fazer SWOT e CAUA, mas não sei o quê, mas faz a mais simples, Sim. os 5 porquês". Se você perguntar, o primeiro a gente tem que ser criança. A criança, ela faz o quê? "Mãe, mas por que que eu não posso? Mas por que eu não posso?" Até ela conseguir que venha uma resposta que dá o basta para ela. Sim. Enquanto ela não consegue, ela continua no porquê. Nós temos que fazer isso todos os dias, em todo momento. Por quê? Por quê? Por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser assim? E não se faz. E uma das coisas que eu sempre tento passar para as pessoas, para os profissionais, é: vocês têm que entender que a norma, ela tá lá, que assim, você precisa fazer tal coisa, ou precisa ter tal resultado, mas ela não te diz como. "Ah, por que que eu tenho que fazer isso?" "Porque está na norma". Gente, a gente precisa ler, a gente precisa estudar, porque se a gente ficar "tá na norma", a gente perde na hora que a gente estiver desenvolvendo uma conversa ali. Agora assim, tá na norma. A maneira da gente alcançar esse resultado, o que a norma pede aqui, é dessa forma, assim, assim, assim. O problema é que as pessoas não querem, elas só querem simples, cita o requisito normativo e acabou. Se vira. E se vira. Ou chegar no canteiro e dizer assim, ou em qualquer lugar: "Para tudo!". Não vai parar, gente. Não vai parar. Antes de você dizer: "Vai parar", chama lá a responsável pelaquela área. "O que que a gente pode fazer para resolver o problema aqui, melhorar isso aqui?". Sim. Talvez precise melhorar, parar por 20 minutinhos para ajustar o que tiver que ajustar, mas ninguém vai parar uma produção. Nenhum canteiro de obra, nenhuma fábrica, nenhum hospital vai parar para atender um item, um requisito normativo que seja de qualidade, de segurança, de meio ambiente. As coisas é aquilo, né, trocar o pneu do carro com o carro andando. Andando. 2 coisas que eu acho interessante. Primeiro, você falou da questão da responsabilidade e dessa interação, né. Que o engenheiro fala: mas são seus técnicos". Eu vejo muita gente do próprio pessoal da segurança reclamando de algumas coisas, mas a gente mesmo não envolve as outras pessoas, né. Eu quando, rodava algumas obras Brasil afora, eu sempre perguntava para o técnico: "Quantas vezes você rodou com o engenheiro da obra aqui?". "Ah, não, nenhuma". Falei: "Bicho, chama o cara, Uhum, bota ele no carro com você, roda com ele mostrando os problemas, como é que funciona, como é que é", né. Outra coisa, aproximação com o encarregado, né. Eu tenho um grupo com mais de 80 encarregado aqui, porque encarregado dificilmente vai ter e-mail. Então, a uhum. ferramenta que a gente tem hoje de comunicação rápida com os encarregados são os grupos do Sim, WhatsApp, né. Então, você precisa estar junto com as pessoas, né, para elas se sentirem parte do processo e não apartada do processo. isso E que aí, é muitas das vezes a forma com que, a segurança é tratada pelos próprios profissionais de segurança. isso aí. Tô errado, não? Não, tá certíssimo. E eu sempre briguei com isso. Muitos que vão assistir nesse aqui vão lembrar das minhas broncas. Mas sabe o que é mais bacana, Vitor, assim, eh quando você é um gestor, mas mais do que ainda, você é um líder, você precisa saber liderar o seu time. E um líder, ele tem que formar pessoas. Muitos vão assistir aqui e devem estar nesse, quando assistirem, vai falar assim: "Nossa, eu estou me recordando daquela reunião que essa mulher brigava pra caramba, ou porque ela fazia isso, ou porque fazia aquilo". Mas hoje é bacana quando eu recebo um WhatsApp dizendo assim: "Eu estou num lugar muito melhor e eu só te agradeço todas as broncas. Sim. Eu estou num lugar muito melhor e estou fazendo alguma coisa que você me ensinou". Ou quando eu chego, às vezes, em uma empresa para fazer uma consultoria, chego lá e vejo um processo, falei: "Nossa, alguém passou por aqui", Já vi né. isso aqui em algum "Eu já lugar. vi isso aqui". Aí eu falei: "Sabe como nasceu isso aqui?". Aí eu contar a história, né, que isso também faz parte. Sim, E assim, eh, você precisa formar pessoas. Eh, os
os engenheiros de segurança do trabalho, e aí eu vou chamar um pouquinho aqui, puxar a orelha um pouquinho dos engenheiros de segurança do trabalho. Precisa ter isso. Formar seus técnicos de segurança e não provocar neles assim: "Manda um e-mail", como se mandasse o e-mail resolvesse o problema. "Registra e sai correndo". Não é isso, gente. Gerem parcerias. Os que estão aí e são bem posicionados, é porque aprenderam a gerar parcerias. Sim, A gente não vai a lugar nenhum se a gente não gerar parceria, conexões, entendeu? Então, assim, gerem parceria, gerem conexões. Eh, não adianta você ter o melhor processo do mundo dentro da sua empresa desenhado. Você pode chegar numa empresa assim: "Olha, eu tenho o meu processo, ele é lindo. Eu tenho aqui trocentas mil ferramentas, digitais", mas se você não tiver pessoas preparadas para operar, aquilo não funciona. Então não adianta você chegar como engenheiro de segurança do trabalho ou de qualidade ou qualquer outro, chegar numa empresa e aí você implanta os seus processos ou melhora o que já tem lá, mas não tem o cuidado de olhar o ser humano que vai colocar aquilo em prática, sim, né. Então assim, empresas são feitas por pessoas para pessoas. Ela começa e termina em pessoas. Ela não começa em processo e termina em processo. Ela começa em pessoas e termina em pessoas. O processo é a forma como aquelas pessoas vão fazer as coisas. Então, gastem energia em formar seus técnicos de segurança. Formar, usar o comportamento deles, moldar o comportamento deles, né. E cuidado, aquele que às vezes é o mais cri-cri e pergunta, não é que ele seja chato, dê mais atenção, sim. ele tem muito potencial, né. Às vezes o cri-cri é o que tem potencial. "Pô, mas fulano me demanda muito", é isso mesmo, ele tem que te demandar sim, seu papel é esse, Sim, né. Então assim, e muitas das vezes eu já vejo isso, o comportamento do próprio engenheiro de segurança do trabalho. Então, se eu sou um líder, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, eu sou o líder, e eu já chego mostrando para o pessoal: "Ó, manda o e-mail e sai correndo", ou "para tudo", ou "porque tudo tem que ser em volta da gente", não, as pessoas vão se comportar, porque as pessoas são o espelho do líder. sim, Bom ou ruim, as pessoas vão se espelhar em você, né. Então, assim, é importante a gente olhar isso. E quando você me fez o convite e tudo, eu falei assim: "Vitor, uma das coisas que eu acho que a gente tem que conversar muito é sobre isso, processos, pessoas e principalmente comportamento diante dos desafios", sabe. Eh, porque às vezes você vê gente muito gente boa ali, mas ela tá perdida, sim, porque não tem uma boa liderança. E a gente sabe que quando a gente faz a especialização na segurança do trabalho é muito rápido. O foco é realmente passar requisito, normativo, de legislação e tudo mais, mas não vai te talhar para ser um líder, para ser um gestor, né. Então você tem que buscar e buscar sim, fora. Eu sempre disse o seguinte, você vai investir muito mais no seu desenvolvimento, né, e vai ganhar muito menos, porque você está investindo pensando no passo à frente, né, no futuro. Então você vai estar sempre numa defasagem, mas não é uma razão para você desistir. E outra, empresa nenhuma tem obrigação de te formar. Você sabe onde você quer chegar, né. exatamente. E assim, se você sabe onde você quer chegar, você tem que buscar. Eu, por exemplo, na ocasião, me me tornei assumi a gestão da segurança do trabalho, e aí tinha engenheiro de segurança do trabalho e tal, e aí as pessoas falam assim: "Ah, vai fazer segurança do trabalho?" Eu falei: "Não, não vou não". E aí depois falam assim: "Não, a empresa vai e paga para você". Eu falei: "Não, não, não, não vou fazer não". Eu fui lá, fiz com meu dinheiro, paguei com meu dinheiro, porque aquilo é meu, Sim, né. Então assim, e tantos outros cursos, outras formações, é isso que é importante.
né. Então, ler, participar de palestras, eh, de seminários, e a gente tem muita coisa boa, Sim, né. Antigamente você tinha que tá tudo presencial, hoje você tem muita coisa online, a gente tá aqui falando, sim. entendeu. E é importante você comentar, né, porque um dos nossos pilares dentro da 360 é justamente desenvolver além da excelência técnica, né. Não adianta eu ser um ótimo técnico, né, se eu não desenvolvo outras habilidades, né. Como você falou, a questão de comunicação, a questão de liderança, a questão de empatia, criatividade, que é uma Criatividade. coisa que a gente precisa ter bastante e isso não é um dom. Existem pessoas naturalmente mais criativas do que outras, ok, mas você pode desenvolver, Sim. né. E você comentou na questão de parar. "Ah, o cara que chega lá e para". Eu acho que a pessoa que chega lá e para, o erro é dela. Porque se ela precisou parar, significa que em algum momento alguém não ouviu o que ela falou, alguém, não, entendeu o que ela explicou, certo? E o erro acaba sendo dela. E eu acho que o pessoal da segurança, às vezes, acaba terceirizando muito essa responsabilidade, do insucesso. Sim. É. "Ah, não deu certo porque o empregador não quis investir em segurança". Tá, mas o que que você tentou? Uhum. Quais são as alternativas? O que que você buscou? O que que você trouxe de resultado, de informação, de dados para convencer o empregador do contrário? Isso aí. E para isso não tem jeito, a gente realmente, a gente precisa ter repertório. E para ter repertório a gente precisa estar o tempo todo, eu costumo dizer que é aprendendo, reaprendendo e desaprendendo, Isso aí. né. Então, o tempo, por exemplo, eu tenho o costume, todo dia quando tô indo para o trabalho, eu ouço um podcast, né, e normalmente sempre compartilho esse podcast com o pessoal da comunidade, né. A gente vai lá, algumas pessoas ouvem, outras pessoas não, e tá tudo bem, mas é isso que vai definir efetivamente aonde você vai chegar, né. Eu vejo muitas pessoas reclamando das dificuldades, mas você não vê a pessoa fazendo um esforço um pouco maior para sair daquele estágio, né. E me perdi aqui, eu falei, tá, era só calma, Eita, fica aí, tá tá vivo. vivo, calma. Lembrei. Renata, então já que a gente já entrou nessa questão relacionada à parte não técnica, né, o que que você acha que nessa sua transição da qualidade para, né, pra gestão integrada, segurança, você acha que foi fundamental de não técnica, né, pra te ajudar a ter maior sucesso na parte de segurança, mesmo não tendo, a formação? Liderança. Liderança e gestão. E não ter medo de problemas. Eh, não é, gente, para a gente sair buscando problema para resolver não, né. É o seguinte, mas quando chegar, tem que deixar o sangue ferver mesmo e às vezes é com o sangue fervendo que a gente vai buscar a solução Sim, mesmo. Não adianta você "Vou pensar agora", não, às vezes a coisa tá aqui ó, em cima do laço, é isso, "Ah, vou resolver assim". E muitas das vezes, uma coisa que é importante, se você não está conseguindo pensar sozinho, chama alguém para pensar junto com você. Eu sempre tive muito isso, de quando eu não consigo pensar sozinho, eu chamo alguém. "Pensa aqui junto comigo". Eu tenho uma mania de ir pensando e rabiscando, né, com mania de arquiteto ali, fica rabiscando, e sai a solução. Então assim, você aprender a dividir é importante. Ninguém é bom sozinho. Ninguém traz a solução sozinho. Você pode até quantas vezes eu já cheguei numa situação com a bola, parecia que estava redonda, aí quando você senta com outra pessoa tem mais um olhar, sim. que fala: "Putz, isso aqui eu esqueci de olhar". Então dá aquela olhada: "Pô, vamos refinar aqui, vamos melhorar aqui". Então assim,
compartilhar com as pessoas, envolver as pessoas. Eh, eu não desenho processo se eu não botar as pessoas do meu lado. Eh, não importa, uma coisa que eu vou falar e falo sempre muito é o seguinte: a coisa mais simples é organização do local de trabalho. E quem é que está sempre ligado à organização do local de trabalho? Quem está fazendo o trabalho, a segurança do trabalho e às vezes o próprio almoxarife, porque ele que está entregando material, então ele tem que aprender a ir lá, olhar, recolher e tal. E aí, quando eu vou falar de processo, eu gosto de ter, eu chamo um, escuto, chamo o outro, escuto, discuto. E no final, depois eu preparo o processo e apresento assim, vamos validar junto o processo. Porque no final, quando sai a validação, eles se sentem envolvidos e, putz, cara, a gente pode melhorar. A gente pensou isso naquela ocasião, mas a gente pode melhorar. E não aquilo. Abre a boquinha e toma aqui o seu remedinho e segue, né? Ninguém quer isso. As pessoas querem se sentir envolvidas, que elas fazem parte, que elas pertencem àquele desenvolvimento. Então, não desenhem, não escrevam processos, não tomem resolução sem envolver pessoas. Eu sempre trabalho envolvendo as pessoas. Isso é fundamental para um líder. Um líder, ele só é líder se ele sabe envolver as pessoas. Um exemplo mesmo nós vivemos. Quando a gente, por exemplo, na época lá, eu cismei que eu queria mexer no PC Mate, naquela ocasião ainda era PC Mate, gente. Tinha PPRA, PCMSO, e aí a gente começou a mexer, e aí um dia eu botei o Vitor, a médica que trabalhava com a gente, tinha uma outra técnica que trabalhava com a gente, enfim, vamos juntos reescrever isso aqui. E aí, eles tinham um olhar muito para o lado técnico, vocês tinham Sim. muito olhar técnico, né. E eu já tinha um olhar, falei assim: "Não, não, eu quero quando eu abrir isso aqui encontrar essa informação, porque isso facilita", né. Então assim, cada um com aquilo que tinha um olhar, foi melhorando aquele processo. Então, por exemplo, a gente fez na ocasião, a gente trabalhou e desenvolveu um PCMat, que realmente se pegasse ele sozinho, você fazia tudo, porque estava todas as partes, todos os processos, tudo estabelecido, aquela coisa, mas tinha um trabalho que não foi só um parzinho de braços, foram muitos, todos compartilhavam a ideia. A segurança falava uma coisa, a saúde falava outra, a qualidade falava outra, teve até na época o jurídico falava outra. Então assim, participávamos ali, até porque era na ocasião a gente trabalhava numa equipe multidisciplinar. Então assim, processo é multidisciplinar. Sim. Nós, como profissionais, nós temos que ter esse comportamento multidisciplinar, né. E muitas das vezes a gente tem que parar também e dar ouvir. É lógico que vai ter aquele momento que alguém vai ter que dar uma linha de corte, porque senão você fica o tempo inteiro naquilo ali e não tem fim. Alguém vai ter que bater um martelo e toca o barco Sim. e no final a gente vai ajustando as coisas. Mas tem que envolver as pessoas. Ninguém gosta de receber alguma coisa, ó, faz isso aqui desse jeito. Mas tá, mas por que que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? Mas eu não concordo que tem que ser assim. Agora, se você envolver as pessoas, elas vão te olhar de outra forma, né? Então, acho que. E tudo está muito ligado ao comportamento, Vitor. Mas antes, uma coisa que você me perguntou e foi fundamental para. Foi quando eu primeiro fiz o exercício de um autoconhecimento. Né, então assim, quando eu tecnicamente bem desenvolvida, só que eu de repente tinha muita gente para gerenciar, para liderar, gente para liderar e processo para gerenciar. E eu falei assim: "Como é que eu lido com essas pessoas?". E aí eu fui estudar sobre pessoas. E aí eu fui no intuito achando que eu fosse estudar com pessoas, ia sair de lá uma coisinha simples e tal. E no começo você
a primeira topada. Não, você não vem aqui estudar sobre liderança para liderar pessoas. Primeiro você vai se liderar. Sim. Você primeiro vai aprender o processo de como se liderar para depois liderar o outro. Então, não pense em vocês que vou ali fazer um curso de liderança, vou ali contratar um mentor, vou ali contratar um coach. Não. O primeiro processo todo vai estar sempre voltado para você, para que você tem que trabalhar muito dos seus comportamentos, da sua mentalidade, para que depois você veja o outro. Então, assim, busque o autodesenvolvimento, né, Vitor? É muito bom, gente. E é interessante você falar nisso, porque no primeiro episódio a gente falou sobre questão de autoconhecimento. A gente teve aqui no quarto episódio com a Laís, a gente falou sobre autoconhecimento. E hoje a gente está falando sobre autoconhecimento. E a minha primeira aula da mentoria da 360 é sobre autoconhecimento e desenvolvimento de carreira. Isso aí. Né? Porque eu vejo muita gente também reclamando da questão da profissão, mas ela às vezes só está no lugar errado. Uhum. Né? De acordo com às vezes, as competências, habilidades, perspectivas, ela só tá no lugar errado, Sim, né. E se ela às vezes fizer pequenas mudanças, né, "Ah, Vitor, mas pô, ela tá ali, só tem aquilo ali". Mas beleza, então aceita, né. Faz o teu melhor ali dentro das condições que você tem, né. Faz o teu melhor nas condições que você tem e procura o que é melhor pra você, como você falou, quando a gente estava conversando antes. Que eu falei: "Ah, bicho, eu não tenho mais paciência pra consultoria". Não é o que eu quero, né. Eu acabei sendo levado e eu abri uma empresa para trabalhar com treinamentos, o mercado me levou para fazer uma série de serviços, eu comecei a fazer e, pô, não sei o quê, só que eu acabava, não fazendo efetivamente o que eu queria e também não rendia o que tinha que render na consultoria. Até que eu realmente cheguei e fiz: "Não é isso que eu quero", e acabou, né. E muitas das vezes a gente precisa fazer essa reflexão, né, antes de crucificar a profissão e realmente, será que eu estou no lugar certo? Será que eu tenho as habilidades certas para estar naquele lugar? Não o pessoal fala muito: "Ah, tem que estar no lugar certo, na hora certa", mas se você não for a pessoa certa, não tiver preparado, não tiver as competências, as habilidades, os repertórios necessários para aquela oportunidade, não adianta. isso só vai ter essa você só vai eu sempre digo o seguinte: já ouviu a parábola dos talentos Não. na Bíblia? A parábola dos talentos, você tem lá um número de moedas que o senhor dá para cada um dos seus funcionários, né. E aí, tem um que por medo ele enterra e quando volta, aquilo não rendeu, não gerou nada, e aí ele fala que o servo é ingrato, né. Leiam depois com mais calma. Mas é isso, todos nós temos os talentos. Temos talentos e dons. Mas como é que eu vou saber qual é o meu talento e o meu dom? Às vezes o seu talento, o seu dom, está naquilo que as pessoas acham que é defeito. E muitas das vezes não é defeito. Então a gente tem que olhar muito para isso. Eu sempre fui uma pessoa muito acelerada. Além de ser uma pessoa muito acelerada, eh, eu sou uma pessoa que eu tenho um comportamento muito direto, sou muito direta com as coisas e por muito tempo algumas pessoas diziam que isso era errado. E eu cheguei um tempo a acreditar, mas ao mesmo tempo eu falei assim: "Cara, eu só alcanço esse resultado porque eu sou essa pessoa acelerada, porque eu tenho esse olhar de estar vendo a coisa muito além do que está acontecendo". Então isso não é um defeito, porém ele precisa ser trabalhado. Né, então assim, às vezes eu preciso trabalhar um pouco aquilo ali, desenvolver aquilo ali, lapidar aquilo para que aquilo tenha um melhor resultado.
O fato de eu ser acelerada, o fato de eu, olhar e ser muito inovadora, não sei o quê, às vezes acaba que as pessoas à volta falam assim: "Nossa, eu não dou tempo, eu não dou conta, não sei o quê". E aí eu tive que aprender, eu falei assim: "Não, eu vou continuar sendo, mas a forma como eu vou passar, a forma como eu vou abordar", Sim. eu fui melhorando isso, eu fui refinando isso. Então assim, mas você só vai fazer isso à medida que você se abrir para o autoconhecimento. E o autoconhecimento, não é você pegar um livro de autoajuda, é você, aprender a ouvir o outro. Teve um evento que eu participei no final ano passado, e aí eu comentei que é o seguinte, a minha virada de chave foi depois de uma avaliação 360, que é uma avaliação de desempenho. E veio foi a primeira avaliação que eu fiz, participei. E aí quando veio o resultado, pessoa que na ocasião era o meu gestor, me deu um feedback, assim, muito ruim, mas muito ruim. E eu escutei o feedback, mas estava muito ruim o feedback. Por quê? Porque simplesmente a pessoa não foi trabalhada para dar o feedback e nem eu que fui para estava recebendo o feedback, fui preparado para receber o feedback. Só que eu, com a minha ousadia, solicitei uma outra pessoa. Eu falei assim: "Você pode dar uma lida aqui no meu 360, sentar comigo, me dar um feedback?" E a pessoa falou assim: "Lógico, claro que sim". E aí marcou uma data e essa pessoa sentou comigo, deu um feedback, aquela coisa toda. Essa pessoa depois se tornou meu gestor e tudo mais. E eu sou extremamente grata à minha ousadia. Sou grata pela minha ousadia e sou grata pelaquela pessoa que Sim. esteve disponível, estava disposta, inclusive, a me ajudar ali naquele momento. Então, assim, a gente precisa aprender o que é feedback, a dar e receber. E não ficar, se o outro está falando, gente, crítica é crítica. Não existe crítica construtiva ou crítica destrutiva. Parem com isso! Eu fico brava quando alguém. É uma crítica construtiva. Ah, é uma crítica. Não, é crítica. Crítica é crítica. E a crítica é de acordo com o ponto de vista do outro. Sim. Mas por que, que o outro está me falando aquilo? A gente tem que aprender a fazer sempre o porquê. A gente não fala o porquê. Aí a gente fala assim, mas eu não sou assim. O outro nem tá terminando a frase, a gente tá, mas eu não sou assim. Então, olhem para seus talentos, olhem para as suas habilidades. Cada um sabe quais são os seus talentos, são as suas habilidades. Se não sabe, busca alguém para sentar, conversar e falar, cara, com certeza tem alguém sempre te olhando. E isso é importante, Vitor, porque às vezes as pessoas acham assim: "O meu gestor não me vê", ou "O meu chefe não me vê", ou "Ninguém me vê", ou não sei o quê. Cuidado, você está sendo visto O tempo todo. o tempo inteiro por várias e várias, várias pessoas. Então, assim, o seu comportamento, ele está sendo visto, observado, a maneira como você se porta diante das coisas. Então, assim, é importante você aprender a receber e dar o feedback. É importante você, tipo, eu não estou conseguindo fazer isso sozinho, eu vou buscar uma ajuda. Eu acho engraçado que às vezes as pessoas estão investindo dinheiro, se é assim que a gente pode dizer, em coisas assim tão supérfluas e não estão investindo em si próprias, né? Então, assim, às vezes a gente precisa fazer realmente alguns sacrifícios pelo nosso desenvolvimento. O sacrifício que você faz hoje com certeza, vai ser recomeçado no futuro. Então, assim, não deixem de se entregar e olhar no seu autodesenvolvimento. E autodesenvolvimento é a Renata de 2 meses atrás não é a Renata de agora, porque a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai estudando, a gente vai ouvindo as coisas, a maneira como eu pensava uma coisa já não é mais. Não é porque eu sou bipolar, é simplesmente porque
Naquela ocasião, eu tinha um grau de conhecimento. Quando eu boto um pouquinho mais, aquilo expande, então eu começo a ter uma visão diferente. Diferente. E é isso que as pessoas precisam ver. "Ai, não, mas aí vai parecer que eu sou bipolar". Não, você não é bipolar, você só está evoluindo. Evoluindo. E à medida que você evolui, você expande. Então, quando você expande, você pensa, muda a mentalidade, né. Então, assim, invistam em autodesenvolvimento, ouçam mais, usem mais, né, por isso que a gente ganhou 2. 2 ouvidos. Entendeu? E reconheçam quais são as suas habilidades. E cuidado, porque o seu defeito pode ser a sua habilidade mais preciosa, mas precisa ser lapidada muitas das vezes. Então, é sempre por aí. Não tem outra alternativa. Invista em você. O conhecimento é seu. Uma outra coisa, não percam as oportunidades. Né? Tem um seminário? Ai, que coisa chata. Vai, assista ao seminário. Ai, tem mais uma reunião. Gente, se tem uma reunião, é porque algo importante vai ser dito. Mesmo que você ache que não vai ser importante, cuidado, porque tem algo importante sendo dito. Sim. Então, assim, às vezes as pessoas vão para reunião, ai, ficam lá mexendo no celular, ou vendo, ou estão numa aula, ou num seminário. Preste atenção, Faz uma coisa de cada vez. entendeu? E outra, são nos detalhes. Os detalhes estão naquela fala bem sutil, bem pequenininha ali, que está o detalhe, né. Então a gente precisa olhar isso. Quando você fizer isso, você vai ser um líder, você vai ser um gestor, e aí eu chamo a atenção, Vitor, inclusive, para agora como a gente tem uma nova modalidade, eh, de prestação de serviço, não só o CLT, mas o PJ, então temos muitos técnicos de segurança sendo PJs. Cuidado. Você não é só o técnico de segurança, você agora é um empreendedor, Sim. provavelmente um empresário. Então, mais motivo ainda para você estudar. Você não vai estudar só sobre a segurança do trabalho. Você não vai só estudar sobre liderança e gestão. Você vai estudar sobre empreender, sobre o mundo empresarial, sobre outras coisas também. Então, quando a gente fala de processo, o negócio é Muito maior. muito maior. Muito maior. Uhum. Só me desculpar, Tosse, a garganta, eu não sei o não sei o que que é, mas faz parte. faz parte. A gente, como de costume, não edita nada, vai do que tá, mas, Renata, tudo que você falou eu concordo em número, gênero e grau, né. Eu acho que o fundamental realmente é todo esse processo, enxergar a segurança, a qualidade, o meio ambiente, né, o RH, o jurídico, Tudo. tudo no mesmo bolo. Eu estava brincando com os colegas de um curso que eu fiz um tempo atrás, que eu falei que a gente tinha que mudar o nome de segurança do trabalho, ou de QSMS, para operações de negócio sustentável, Sim, né. E eu costumo brincar, e você que já viu outros episódios aqui, você vai falar que o Vitor tá ficando velho e que ele tá se repetindo. Sim, eu estou ficando velho, todos nós estamos, mas a repetição, eu sou a favor, porque o óbvio sempre precisa ser dito. ser dito. Eu digo que o maior problema da segurança do trabalho é ser a segurança no trabalho. E às vezes eu brinco, eu falo: "Bicho, eu sou a favor de acabar com a segurança do trabalho". "Ah, mas como?" Eu falei: "Porque tem que ser segurança". E eu brinco que tem que ser na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê, né. Então o fato da gente pensar só a segurança dentro ali das 4 linhas da empresa e não entender que a gente é um processo, é uma cultura, a gente vai continuar, eh eh, remando contra a maré. Aí, a partir do momento que você tiver mais uma visão integrada de processos, enfim, né,
eu acho que a coisa muda, tá? Renata, o papo tá fluindo, mas a gente precisa se encaminhar. Eu queria que você fizesse suas considerações finais pra gente fechar. É só uma você falou uma coisa interessante, né, sobre a segurança do trabalho. Eu acho que segurança do trabalho, qualidade, meio ambiente, assim como outras coisas deveriam entrar nas grades curriculares das universidades. Não precisaríamos ter, especialistas tão especialistas se isso estivesse dentro da grade curricular, seria mais fácil para todos, né. Mas nas minhas considerações finais eu quero deixar o seguinte: não importa a sua profissão, não importa se você está começando hoje ou se você já está há mais tempo, sempre é tempo de você mudar, de você se reinventar. Eh, Só vai crescer quem tiver ousadia de deixar o velho para trás e ir em busca do novo. Então, não tenham medo, conversem mais. Sistema de gestão, tanto na 9000, 45, 14 e todas as outras. Sistema de gestão. Sistema significa o quê? São várias coisas interligadas. Então, assim, se você faz parte de um sistema. Se você faz parte de um sistema, você está interligado. Você precisa ter parcerias. Você precisa gerar parcerias, gerar conexões. Então, busque um autoconhecimento, aprendam a gerar parceria. Parceria não é amizade nem coleguinha, tá? Parceria, às vezes, você nem. Parceria tem um objetivo. Uma mão lava a outra, a duas lava o rosto. Isso aí. E é isso. Eu acho que assim, tem que ousar. Quem não ousar vai ficar para trás. E continua, né? Você falou não tenha medo. Mas se tiver medo, vai com Vai medo com mesmo. medo, é isso mesmo. Vai. É, Até porque é o medo que tem que levar a gente para frente. Entendeu? Porque se a gente é muito seguro, por exemplo, se a gente é seguro de si, de tudo, graça. sim. O que desafia a gente o que é A um medo? incerteza. A incerteza por aquilo que é novo. O medo é a incerteza pelo novo, né? Então, assim, vá. E aí eu vou deixar um recadinho que assim, mas tudo é muito estressante, tudo é muito cansativo, eu me gero muita ansiedade. Há 2 semanas atrás, eu ouvi de um frade o seguinte: depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Todo mundo já ouviu isso. Estresse é excesso de presente. Então, cuidado com como está o seu presente. Como é que está a sua vida presente? Porque o seu passado já passou. Já foi. O seu futuro você nem sabe como vai ser. Se importe com o seu presente. Então, assim, o que eu estou fazendo nesse presente? No meu presente hoje, estou estudando, estou cuidando da minha saúde física, mental, e eu sempre falo da espiritual também. Como é que tá minhas relações no meu presente? Sim. Então, acho que vale a pena a gente Sim. pensar isso. Porque a gente, quando chega no trabalho, a gente continua sendo a mesma pessoa que a gente saiu de casa, Sim. gente. E por isso que o nome é presente, né? Presente. Então, assim, cuidem do presente. Galera, Renata, muito obrigado Eu que pela agradeço. oportunidade. Te rever depois de alguns anos que a gente não se via presencialmente. E o podcast está me trazendo essa felicidade de trazer muita gente boa que eu já tive a oportunidade de conhecer, de conviver, que eu admiro profissionalmente. Enfim, te agradecer. Tá, e galera, Valeu. esquece não, curtiu, comenta, tá? E eu vou pedir uma desculpa aos meus parceiros, né? Que eu não vou repetir agora no final, não. Porque você tá vendo que eu tô tossindo mais do que alguém que tivesse fumado, né? Mas eu não fumo. Então, Renata, mais uma vez, Muito muito obrigada, obrigado. Vitor. Galera, fui! Tchau.